Querido aluno da Escola Bíblica Dominical, seja muito bem-vindo a essa sala de aula. Nós estamos chegando aqui para bater aquele papo da lição da Escola Bíblica Betel, lição de número 10, que tem por tema contribuições, o investimento na expansão do reino de Deus. É um tema relevante e com certeza precisa ser colocado de maneira bem coerente para que possamos instruir aquele que estará nos ouvindo de modo claro, para que a pessoa não saia dali confusa com este assunto. Então, pense e coloque a sua turma para pensar também. Esse é o ponto principal do professor. Sempre ter em mente que ele precisa formar pensadores. Vamos para a nossa aula. O nosso texto áureo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Saber que uma das características do autêntico discípulo de Cristo é o comprometimento na participação do sustento da obra missionária. Essa é a verdade aplicada. E por objetivos, essa lição tem identificar o socorro de Deus, saber que apoiar os missionários faz parte da vida cristã e reconhecer que investir em missões é investir no reino de Deus. Lindo essas colocações dos objetivos da lição. O nosso texto de referência está em Filipenses capítulo 4, versos 14 ao 18. Nós não vamos ler como de costume, porque nós sempre falamos que aqui é um resumo, uma síntese da aula, só para te dar, de repente, um auxílio dentro daquilo que Deus já tem te dado e já tem colocado aí no seu coração, para que você possa estar ensinando, somando as investigações que você fez do conteúdo do texto. Então, se esta aula gerar para você um conteúdo que estará te auxiliando na sua aula, deixe o seu comentário aí. Se você não for inscrito no canal, entrou aí pela primeira vez, não deixe de se inscrever. Dá o seu like se você gostar. Se você não gostar, dá o seu dislike. Comenta, discorda, concorda, acrescenta. Afinal de contas, isso aqui é uma sala de aula. A introdução diz: nesta lição veremos a fundamentação bíblica referente à tarefa missionária da igreja e a responsabilidade dos membros do corpo de Cristo no sustento e na manutenção dos missionários enviados pela igreja local para anunciar a palavra de Deus. O apoio da igreja aos missionários. A pergunta que possa ser feita para você, meu amigo professor. Você está lecionando a sua aula todo empolgado, com aquela vibração, com aquele domínio de lição, com a alma em chamas. E algum aluno pergunta para você: professor, professora, qual o missionário que a nossa igreja ajuda? É importante que você tenha esse conhecimento, esse domínio territorial do assunto, caso a sua igreja não contribua com nenhum missionário, para onde está indo então o investimento da igreja, dos membros, para a então obra missionária. A maioria das vezes as pessoas não estão contribuindo para missões por motivo simples. Falta-lhe um relatório que esclareça aonde está sendo investido os valores da missão. Nós vamos entender aqui a importância desse esclarecimento dentro do próprio texto de Filipenses, para que nós possamos ter uma base bíblica dentro daquilo que estaremos ensinando. Senão, o professor, sem domínio desse terreno, ele pode agir de modo deselegante com o aluno, dar uma resposta deselegante
E lembre, amigo professor, o aluno é o seu maior patrimônio. Você só é professor por causa dele. Então, na escala de importância, o aluno é mais importante do que o professor. Louvamos a Deus pela vida dos nossos alunos. Que Deus abra a mente e o entendimento de cada um deles. O apoio da igreja aos missionários. Essa orientação que eu dei a respeito de ter um conhecimento do investimento das missões e quem é o missionário está aqui dentro desse tópico 1. E para o subtópico 1, do tópico 1, amando a obra missionária. O amor pela obra missionária é uma característica da vida cristã. Por isso deve ser cultivado durante toda a caminhada dos discípulos. Cumprir o ID é agradar a Cristo, que disse que enviaria seus discípulos assim como o Pai o enviou. A última mensagem de Jesus antes da ascensão foi sobre sermos testemunhas até os confins da terra. Então, quanto mais eu amar a Deus, mais eu e você iremos amar a obra missionária. Agora, para que nós venhamos a ter amor por essa obra missionária, é preciso que nós venhamos a ter conhecimento de quem está sendo abençoado por meio das contribuições que a igreja está recebendo para essa obra missionária. Isso fará com que o meu coração, que o seu, que o nosso, que os nossos corações se abram de modo voluntário para que possamos ajudar ainda mais aqueles que estão carecendo da nossa ajuda. Tanto na ajuda financeira para o missionário, como na ajuda de mantimentos para aquela região onde o missionário está atendendo e gastando a sua vida ali pela obra de Deus. O tópico 1, subtópico 2, diz cooperando com a obra missionária. Contribuir financeiramente com a obra de Deus por meio da igreja deve ser visto como uma dádiva e não como um constrangimento, pois quem contribui coopera com o trabalho de anunciar a verdade. A igreja de Filipos era generosa, pois ofertou ao apóstolo Paulo com liberalidade. Vamos falar dessa igreja que de modo generosa, que com o coração aberto contribuiu para que a obra de Deus avançasse por intermédio da instrumentalidade do apóstolo Paulo. Escrevendo a carta aos Filipenses, Paulo, ainda preso em Roma, ele traz o seguinte relato para a igreja. O verso 16, ele diz assim, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos observando dentro dessa leitura que o apóstolo Paulo, de seu próprio punho, por ele estar preso, ele traz um relato do que ele havia recebido, foi enviado por Epafrodito, e Epafrodito, inclusive, ficou um período até enfermo, juntamente com Paulo, mas ele retorna para o povo de Filipos, levando essa carta de agradecimento. Uma carta de agradecimento, ou um relatório, ou a própria presença do missionário que está recebendo as doações, é extremamente relevante para que a igreja mantenha sempre o coração aberto em chamas para contribuir por missões. O que Paulo está fazendo aqui é ser transparente ao agradecer as contribuições da igreja de Filipos. Logo, a igreja lá fica sabendo que quem está realmente recebendo as ofertas é
o apóstolo Paulo e a obra do Senhor está andando com contribuição da igreja. Então, esse relatório aqui, ele é indispensável para que a igreja mantenha a chama acesa, o coração aberto para continuar contribuindo para a obra do Senhor. Esse ponto na lição, ele é enriquecedor, esclarecedor, e precisamos ter esse entendimento para nós não fazermos a obra do Senhor de maneira cega, sem pensar, sem ser lúcido, mas com toda a coerência, nós iremos cada vez mais investir na obra do Senhor, tendo o retorno daquele a quem está recebendo o investimento em prol desta obra. Isso é importante. O que você acha? Você acha desnecessário? Se você acha, não precisa, o negócio é ajudar a obra do Senhor. Se você acha assim, comente aí. Se você não acha, deixe o seu comentário também. 1:3 diz a oferta missionária. Para que as missões avancem, é fundamental a participação dos membros do corpo de Cristo. E Deus levanta missionários para atuar diretamente no campo e chama contribuintes para sustentá-lo. O papel da igreja é sustentá-los. O comentarista categoricamente diz: Deus levanta missionários para atuar diretamente no campo e chama contribuintes para sustentá-lo. Então, se tem missionário, terá contribuinte. Se não tem missionário, os contribuintes, eles só aumentarão na medida que o missionário, aquele a quem está recebendo as ofertas, externar o seu agradecimento, a sua gratidão a quem estão lhe enviando as ofertas. Quando Paulo envia a gratidão, Paulo provavelmente tem isso em mente: a importância de receber e a importância de ser grato. É o reconhecimento daquela igreja que estava fazendo por amor a doação ao apóstolo Paulo. O tópico 2 diz: investindo na expansão do reino. Os verdadeiros adoradores de Deus se sentem privilegiados ao investir na obra missionária, porque isso significa investir na expansão do reino de Deus. Se o investimento está sendo conduzido para o avanço, para o crescimento da obra de Deus, e a igreja tem consciência desse investimento por meio de relatório ou por meio de quem está recebendo, é claro que ela cada vez mais aumentará essa contribuição. Investir na expansão do reino de Deus é investir na sua própria vida. O 2:1 diz o caráter missionário da igreja. A visão missionária de Jesus compreendia o mundo inteiro. Ele não disse para testemunhar primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, em Samaria e por fim nos confins do mundo. O que Jesus disse foi: ser-me-eis testemunhas, tanto como e até. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tanto como e até. Esse é o papel da igreja, de testemunhar de Jesus para o mundo. E o testemunho do crente é o maior agente evangelizador que ele tem em suas mãos. Então, sempre lembre-se, tem alguém te observando em qualquer lugar que você estiver. Seu comportamento, sua postura, sua fala, tudo isso te denuncia como um cidadão de Deus ou como um cidadão que não é de Deus, mas está na igreja de Deus. E quando nós estamos na igreja de Deus, mas o nosso comportamento nos denuncia que não somos de Deus, logo nós estamos sendo motivo de tropeço para a obra do Senhor. O 2 diz a responsabilidade dos crentes. A grande comissão não foi dada aos anjos, mas aos crentes. Na verdade, anjo nunca quis pregar o evangelho, como muitas das vezes nós ouvimos as pessoas falarem. Os anjos queriam pregar o evangelho e Deus não deixou. É um privilégio nosso pregar o evangelho. 1 Pedro 1,12, mal interpretado, ele vai trazer para você a ideia de que os anjos queriam pregar o evangelho. Só que não. Eu tenho até um vídeo explicando 1 Pedro 1,12,
Caso você queira conhecer a interpretação exegética do texto, você deixa o seu comentário. Eu vou colocar o link aí no vídeo para você estar assistindo. Então, não é um privilégio pregar o evangelho. Sabe o que é? Vamos ler Romanos, capítulo 1, verso de número 14. Diz assim: pois sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorante. Aí você tira aqui, pois sou devedor, de Paulo, e coloca o seu nome. Eu sou devedor. Você é devedor e devedora. Devedor de quê? Devedor de pregar o evangelho ao mundo. Mas vamos fechar com outro texto, que é primeira carta de Paulo aos Coríntios 9,16, que diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim é imposta essa obrigação, ou pesa essa obrigação. Porque ai de mim e ai de você, se nós não pregarmos o evangelho. Então, essa é a nossa responsabilidade e nós não podemos fugir dessa chamada, que ela é uma chamada universal. É claro que nós entendemos que dentro da chamada geral há uma chamada específica também, mas pregar o evangelho de modo geral é uma chamada para todos nós, mas tem aqueles que têm uma chamada específica dentro de alguns lugares que Deus vai colocar essa pessoa ali, e isso é um chamado específico. Outros não fariam, outros não entrariam, mas determinadas pessoas fariam e entrariam. Isso é uma chamada específica. Fugir ou agir? Bom, o nosso papel é agir, mas há momentos que nós pensamos em fugir, como Jonas. Mas sempre o nosso dever deve ser agir. Se eu não posso ir, eu posso contribuir. Além de eu poder contribuir, eu posso orar. Além de eu poder orar, posso ajudar de alguma outra maneira, dentro das nossas possibilidades. Então, fugir nunca, até porque nós vamos entrar em rota de colisão com Deus, como Jonas entrou. Vamos ao nosso tópico 3, o socorro de Deus. A Bíblia Sagrada não registra o termo missionário especificamente. O termo missionário vem do latim missionários, que significa aquele que é enviado a uma missão. Então, todos nós, na verdade, somos um missionário, porque somos enviados a uma missão. Qual missão a nossa? A missão de pregar o evangelho. Na verdade, não existe um ofício eclesiástico na Bíblia como missionário. Existe denominacionalmente, eclesiasticamente, biblicamente não tem. Biblicamente, todos nós somos missionários, aquele que é enviado a uma missão. Quando nós lemos Atos capítulo 13, é fundamental nós analisarmos o texto, porque dentro da chamada geral, nós temos uma chamada específica. Estavam lá reunidos em oração e jejum, Atos capítulo 13, havia na igreja de Antioquia, aqui a Antioquia da Síria, profetas e mestres. Barnabé Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para uma obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, dentro da chamada geral, existe uma chamada específica. A igreja estava orando e jejuando. Havia entre eles profetas e mestres. Que igreja completa! Quando ela é constituída por profetas e ela é constituída por mestres. Ela tem a iluminação do Espírito Santo, ela tem um ensino de qualidade, ela tem o calor do Espírito Santo, ela tem a orientação do Espírito Santo por meio de profecia, por meio da palavra. É uma igreja completa e dentro dessa igreja o Espírito Santo usa alguém nesse ambiente de oração, de jejum, de consagração, usa alguém em profecia e fala: separa-me Paulo e Barnabé.
porque eu tenho uma obra específica com eles. Essa obra ou essa chamada específica, ela é dada a alguns em algumas tarefas no trabalho do Senhor. O 3.1 diz: as missões têm implicações externas. O Mestre Jesus abençoou irmãos para abençoar os missionários. A contribuição dos primeiros cristãos foi importante para a expansão da igreja e, consequentemente, do reino. O próprio Barnabé vendeu uma propriedade, talvez em Chipre, e entregou o dinheiro da venda aos apóstolos para que ninguém passasse necessidade. Abrindo a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 32, você vai encontrar escrito as seguintes palavras, que são palavras de Deus. Na multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O que é meu é seu, o que é seu é meu. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras e casas, vendendo-as, trazia os valores correspondentes. Então não foi só Barnabé que vendeu. Outras pessoas venderam. Todavia, Lucas faz questão de relatar o fato de Barnabé categoricamente, e aí surge uma pergunta: por quê? Vamos seguir o texto. O verso 35 do 4 diz: e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Várias pessoas que tinham bens vendiam os seus bens e depositavam aos pés dos apóstolos. Isso com o coração voltado. E não havia divisão de cargos, não havia divisão de poderes. Os apóstolos estavam ali, eles eram os líderes, todavia havia um respeito mútuo de um socorrer o outro. E o detalhe aqui, por que Barnabé é colocado em destaque? Porque logo após, alguém que não foi chamado para fazer, porque isso também Deus tem que falar ao seu coração, você não pode fazer para aparecer. Eu vou dar a oferta porque o fulano está dando, fulano precisa ver que eu também estou dando. Não funciona assim as coisas para Deus. Então, encerrando o capítulo 4, falando de Barnabé, começa o capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Esse entretanto aqui, que é uma conjunção adversativa, um termo que está comparando conduta. Que conduta? A conduta de Barnabé com a conduta de Ananias e Safira. Barnabé, de livre e espontânea vontade, deu do que vendeu a sua propriedade. Ananias e Safira, querendo ficar bonito com o pastor e feio com Deus, eles vendem também e querem participar daquele momento que Deus não havia tocado no coração deles. Então eles maquinam, vamos falar que vendemos por tanto amor. E a mulher podendo falar: não, meu bem, não precisa disso. Ou a gente dá tudo ou a gente não dá nada, o apóstolo não está cobrando. Mas ela entra na artimanha dele, combina, tramam, e primeiro vai ele que é o cabeça. E depois vai ela, e a história vocês sabem. Porque se Deus chamou um com o coração voluntário para fazer aquilo ali, para contribuir, se você não foi tocado por Deus, porque ali era uma doação voluntária de riquezas e de bens, se você não foi tocado por Deus, não faça para aparecer para o A que o B também fez para ficar no mesmo nível. É claro que hoje, as pessoas que contribuem, eles são medidos diferente do que quem não contribui. Porque nós não conseguimos entender a visão da palavra de Deus quando isso acontece. Então, se fulano contribuiu, não é porque ele contribuiu com tudo que ele tinha, uma riqueza dele, que eu também tenho que contribuir, se eu não sentir me chamado por Deus para fazer.
Se eu fizer sem sentir esse chamado de Deus, só para poder aparecer, eu não vou ser recompensado pela minha atitude. Então, deixa a pessoa fazer, se comporta. Nós não podemos querer aparecer para um público em nome de que estamos fazendo para Deus. Até porque, se a nossa intenção for ficar bonito na foto, já perdemos toda a nossa recompensa divina. Tudo aquilo que Deus poderia te recompensar, como Paulo fala aos Filipenses, que Deus em glória supra a vossa necessidade. Então, fica um pouco complicado se a nossa intenção for uma intenção sem pureza de propósito. O 3:2 diz: o sustento do obreiro cristão, ao enviar seus discípulos para anunciar a chegada do reino dos céus, o Senhor Jesus disse que eles não deveriam se ocupar em levar provisões, mas que aceitassem o necessário para o seu sustento na casa em que ficassem hospedados. Posteriormente, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo mencionou que aqueles que estão comprometidos com a obra de Deus têm direito de ser sustentado pela igreja. Nós precisamos atentar para alguns pontos de detalhe na Bíblia. O obreiro é digno de ser sustentado. Então, esse é um ponto que precisa ser bem analisado na palavra de Deus. É digno de ser sustentado e não de se enriquecer na obra de Deus. Se nós entendermos bem esse ponto, os nossos corações estarão sempre abertos para poder abençoar aquele que faz a obra do Senhor, entregando tudo o que pode para que vidas sejam abençoadas por meio da dele. O 3:3 diz a prática cristã. A igreja de Filipos deixou um legado respeitável do que é ser uma igreja abençoadora. O apóstolo Paulo disse que nenhuma igreja se atentou às suas necessidades, exceto a igreja de Filipos. Os filipenses colocaram em prática a generosidade, a bondade e o cuidado missionário. O apóstolo Paulo, por sua vez, agradeceu a Deus pela liberalidade dos irmãos filipenses, descrevendo aquela oferta como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ainda que Paulo não queria ser pesado a ninguém, ele fazia de tudo para que isso não ocorresse, as ofertas eram muito válidas para o progresso tanto ministerial de Paulo quanto para o avanço da obra missionária. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê um coração voluntário, um coração generoso e que a obra missionária comece na nossa vida, na nossa casa, estende a nossa igreja, que a obra missionária possa arder dentro de nós e que possamos sabermos o quanto tem sido útil a nossa contribuição na obra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Você que não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever e dá o joinha. Fica com Deus, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.